Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal, e hoje nós vamos fazer a correção do PET do nono ano referente à segunda semana. Então, se você está com alguma dúvida sobre esse assunto, fique com a gente até o final do vídeo que eu vou explicar nos mínimos detalhes como fazer os cálculos, tá certo? Mas antes da gente começar a correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo, tá certo? Agora sim, bora para a nossa correção. Iniciando a semana 2, nós temos aqui a primeira atividade para refletir, e aí pede apenas para que a gente imagine, né, sobre distâncias muito grandes ou até mesmo muito pequenas, e a questão da notação científica. Aí tem a definição, né, da notação científica, como que a gente faz para escrever um número na notação científica, que eu até expliquei no último exercício da correção da primeira semana. Então, o número de notação científica apresenta o seguinte formato. Então, é um número multiplicado por uma potência de base 10, sendo que esse número, esse m, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, deu aqui um exemplo. Aí tem o número aqui 50 bilhões vezes 0,0005. Se a gente fosse armar esse cálculo aqui e fazer do modo tradicional, a gente ia ter bastante problema. Fazendo uma calculadora não cabe, provavelmente, todos os algarismos para digitar. E aí ele simplificou aqui e escreveu na forma de notação científica. E aí ele fez o cálculo, né? Você pega as duas bases, você pega os dois números os dois fatores, vamos dizer assim, que são maiores que 1 e menores do que 10 e multiplica um pelo outro, que deu 25, e faz a multiplicação das potências de bases iguais. Só lembrando, potências de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. E aí fala um pouco sobre a unidade astronômica, que nós já vimos também na aula anterior, né? Uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. E aí entra a atividade 2. E aí a gente tem a atividade 2, que é para responder o que é uma distância. Aí dá uma breve pesquisada no Google, né? A gente encontra que a distância é o espaço entre dois corpos, comprimento do segmento de reta que liga dois pontos. A gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente. Na letra B, pergunta, entre o número 8 e o número 5 tem quantas unidades? Essa daqui é uma questão que gerou até uma dúvida, vamos dizer assim, em alguns professores, né? Eu faço parte de alguns grupos e o pessoal mostrou a dúvida. Aparentemente é algo bem simples, mas eu acho que a pergunta poderia ter sido formulada de uma outra forma. Então, na minha opinião, entre o número 8 e o número 5 tem 3 unidades. Tá? E aí, eu vou explicar o porquê aqui agora, né? Na letra C, registre a forma que você pensou para responder o item anterior. Aí eu estou colocando para vocês aqui uma reta numérica. E aí, qual que foi o raciocínio que eu fiz? Ele quer saber entre o número 8 e o número 5 tem quantas unidades. Nós temos aqui o número 5 na nossa reta numérica, eu vou fazer um pontinho nele aqui, e o nosso número 8. Então, quantas unidades nós temos aqui? Do 5 até o 6, uma unidade, do 6 até o 7, mais uma unidade, e do 7 até o 8, mais uma unidade. Então, o raciocínio que eu utilizei para encontrar a resposta dessa pergunta foi esse daqui. Se vocês tiverem encontrado algum diferente, pode postar aí nos comentários e a gente discute sobre isso, tá bom? E por fim, na atividade 3, a tabela abaixo mostra as distâncias dos planetas ao Sol em unidade astronômica. Observe bem a tabela e responda. Então, nós temos aqui a distância dos planetas até o Sol, né? Então, de Mercúrio até o Sol existem 0,4 unidade astronômica, Vênus 0,7 e assim sucessivamente. A Terra que é 1, porque como a gente já viu, essa unidade de medida foi criada baseada na distância da Terra até o Sol. Então, se os planetas estão alinhados, qual a distância em quilômetros entre Saturno e Mercúrio?
Pois bem, aqui nós temos que levar algumas coisas em consideração. Vamos imaginar aqui, ó, ele quer saber a distância de Saturno e Mercúrio. E as distâncias que eu tenho aqui são todas até o Sol. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, o Sol, né, vamos dizer que esse pontinho aqui é o Sol. Saturno, vamos procurar aqui, Saturno 9,5 unidades de distância. Então, vamos imaginar que aqui está o Saturno. E daqui desse ponto até esse ponto existam 9,5 unidades astronômicas. Mercúrio. Mercúrio está a 0,4 unidade astronômica de distância, ou seja, desse espaço aqui, ele está aqui mais ou menos, né? Vamos dizer assim, está fora de escala, mas a ideia aqui é só entender que ele está mais próximo ao Sol. Então aqui está Mercúrio. Como que eu vou fazer para saber a distância de Saturno até Mercúrio em unidade em quilômetros, né? Mas como a gente está trabalhando aqui primeiramente unidade astronômica, como que eu vou fazer para descobrir essa medida aqui? Simples. Eu vou pegar a distância de Saturno até o Sol, que eu já sei qual é, 9,5, né? Então vamos colocar aqui, letra A. Eu vou pegar a distância que é 9,5 e vou tirar esse pedacinho que está aqui, ó, que eu sei quanto é. A distância de Mercúrio até o Sol é quanto? 0,4. Então, ó, eu peguei a distância de Saturno até o Sol e depois eu tirei esse pedacinho. Aí vai me sobrar o quê? A distância de Saturno até Mercúrio, tá certo? Então, 9,5 menos 0,4 vai resultar em 9,1. Lembrando que essa resposta aqui está em unidade astronômica, ele quer saber em quilômetros, mas já já a gente passa para quilômetros. Vamos calcular todas as distâncias em unidades astronômicas, aí depois a gente já faz tudo de uma vez, tá bom? O mesmo raciocínio eu vou utilizar na letra B, Urano e Vênus. Como que a gente vai fazer para calcular? Eu vou pegar a distância de Urano até o Sol, que é 19 unidades astronômicas, e vou tirar a distância de Vênus. Aí o raciocínio vai ser igualzinho a esse daqui. Eu não vou fazer outro desenho, mas é bem simples. É como se aqui estivesse Urano, né? 19 unidades de distância, e aqui onde está Mercúrio é como se tivesse Vênus, a 0,7 unidades de distância. Então aí é só fazer 19 menos 0,7, que resulta em 18,3. E por fim, a letra C, nós temos aqui Mercúrio e Júpiter. Ele passou para a gente aqui primeiro o planeta que tem a menor distância, mas isso não muda nada. Nós vamos pegar o planeta que tem a maior distância, que é 5,2, e vamos tirar a distância do planeta que está mais próximo, nesse caso Mercúrio, que é 0,4. 5,2 menos 0,4, 4,8. Caso vocês tenham dúvida sobre subtração de números decimais, né, números que contenham vírgula, escreve aqui nos comentários que a gente faz um vídeo falando sobre isso, tá bom? Então, só preenchendo aqui as respostas. Na letra B, nós temos aqui 18,3. E na letra C, nós temos 4,8. Pois bem, agora eu preciso transformar essas medidas que estão em unidade astronômica, eu preciso transformá-las em quilômetro, porque ele quer saber a distância em quilômetros. Se nós tivéssemos que fazer uma regrinha de 3 para poder fazer isso daqui, lembrando que eu estou fazendo bem o passo a passo, para quem tem dúvida, né, esclarecer e acompanhar todo o raciocínio. Se a gente fosse montar uma regra, uma regrinha de 3 aqui, ficaria assim, ó, uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Nove vírgula uma unidade astronômica resulta em quantos quilômetros? Se a gente multiplicasse isso aqui cruzado, 1 vezes x ficaria x, e nós teríamos que fazer 9,1 vezes 150 milhões. E aí a gente ia ter um problemão, porque armar uma conta dessa daqui não é viável.
Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esses 150 milhões e vamos escrever em notação científica. Como que a gente faz isso? Vou passar um... Vou colocar aqui no cantinho mesmo. Como que a gente faz para transformar um número em notação científica? A gente pega aqui, ó, 150 milhões, vamos escrever ele aqui novamente. E a gente localiza a vírgula desse número. Como ele não tem, quer dizer que a vírgula está escondidinha aqui depois das unidades, tá? E aí, seguindo aquela regrinha que a gente viu, o primeiro fator da nossa notação científica tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, a gente vai deslocar essa vírgula aqui até poder atender essa regra, né? Então, vamos deslocar essa vírgula até chegar aqui no 1,5. 1,5 é um número maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor do que 10. E aí agora eu tenho que colocar uma potência de base 10 aqui. Como que eu vou definir isso? Como que eu vou definir o meu expoente? Eu vou pegar a minha vírgula onde ela veio parar e vou voltar para ver aonde ela estava. Eu vou andar para a direita, então o meu expoente é positivo. Se eu andasse para a esquerda, seria negativo. E aí eu vou pegar e vou contar quantas casas tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso daqui vira 1,5 vezes 10 elevado a 8. Tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar a distância que está em unidade astronômica e multiplicar por 150 milhões, que a gente escreveu como 1,5 vezes 10 elevado a 8. Tá certo? Então, vamos fazer a letra A aqui primeiro. Nós vamos pegar 9,1 e vamos multiplicar por 1,5 vezes 10 elevado a 8. A gente vai fazer 9,1 vezes 1,5. Vou apagar isso daqui só para ficar mais fácil da gente fazer o nosso cálculo. E vou fazer 9,1 vezes 5. 9,1 vezes 1,5, aliás, né? Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45. Só multiplicar por 1 ali, né? Então, ficou 13,65. 13,65 vezes 10 elevado a 8. Essa medida, ela já quer dizer, já está representada em quilômetros. 13,65 vezes 10 elevado a 8. E aí, se a gente quiser eliminar essa potência de base 10, como o nosso expoente é 8 aqui, é só a gente deslocar 8 unidades para a direita, tá certo? Que aí fica até mais fácil para ler o número, né? Então ficaria que jeito, ó, vamos colocar aqui, ó, 13,65, e agora eu tenho que andar 8 unidades para a direita. A minha vírgula está aqui. Eu já tenho duas, então basta eu colocar o que aqui? 3 zeros, 6 zeros, que aí completa as 8 que eu tenho que andar, né? Então, ó, 13,65, 13,65. Eu tenho que andar 8 unidades para a direita. Então, andando as 8 unidades, né, as duas do 6 e do 5, mais 6 unidades aqui. Então, essa vírgula vai parar aqui. E aí a gente pode apagar ela que estava aqui, né? Então, que número é esse daqui agora? Esse número é 1000, milhão, bilhão, 1 bilhão 365 milhões de quilômetros entre Saturno e Mercúrio. Tá vendo por que a gente precisa escrever em notação científica? É muito complicado, né, a gente fazer um cálculo não usando a notação científica com números muito grandes, do mesmo jeito que é inviável a gente ficar falando a distância desses planetas em quilômetros, né? 1 bilhão 365 milhões de quilômetros, quando na verdade a gente poderia falar apenas 9,1 unidades astronômicas. Viram a importância disso daqui? Então essa daqui é a resposta da letra A, né? 1 bilhão 365 milhões de quilômetros a distância, né? Porque ele pediu aqui em quilômetros. Na letra B, nós temos 18,3, então a gente já viu que é só pegar o 18,3 e multiplicar por 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então, vamos pegar aqui 18,3 e vamos multiplicar por 1,5.
E aí a gente tem como resultado 27,45. Então vamos só colocar aqui o passo a passo, 18,3 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8. 18,3 vezes 1,5 resultou em 27,45 vezes 10 elevado a 8. E aí a gente pode utilizar a mesma lógica que a gente utilizou aqui em cima. Vamos escrever o 27,45. O nosso expoente é positivo, tem que andar para a direita. E aí eu já tenho duas aqui, né? Já tenho duas unidades aqui, eu vou colocar mais 6. Então isso daqui virou para a gente 2.745 bilhões de quilômetros. E para fazer a letra C, nós podemos pegar o 4,8 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8. Vamos fazer aqui o 4,8 vezes 1,5, 7,2. 7,2 vezes 10 elevado a oitava. Se a gente quiser transformar isso daqui sem ser em notação científica, né? Basta a gente andar 8 unidades. Eu acho que agora a gente só tem um número aqui, né? Então a gente teria que colocar o 7,2. Como a gente só tem um, a gente vai colocar 7 zeros agora. 4, 5, 6, 7. E aí, eliminando a nossa vírgula, nós obtemos aqui o nosso número 720 milhões de quilômetros. Aqui, ó, a gente transformou estes valores em quilômetros, mas aqui na notação científica, 13, aqui não é bem uma notação científica, porque nós temos aqui antes da vírgula o 13, né? E a gente viu que se a gente quiser escrever na forma de notação científica, a gente vai ter que colocar esse número como um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, aqui é o seguinte, nós encontramos um valor para representar em quilômetros, essa resposta está certa. Aqui nós pegamos essa resposta e escrevemos sem ser no formato de uma notação científica. Nós fizemos isso tanto nesse número, quanto nesse número, quanto nesse número. Se você quiser transformar isso daqui em notação científica, como que a gente vai fazer? 13,65 vezes 10 elevado a 8. 13,65 vezes 10 elevado a 8. A gente sabe que a vírgula ela vai ter que ficar aqui no 1,365. Por quê? Porque todo número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar essa vírgula que está aqui do lado do 3 e trazer para o lado do 1. Então, vamos lá, vai ficar 1,365 vezes, e aí agora ó, a gente tem que andar uma casinha para a direita, correto? Para voltar ao normal. Então, vai ficar 10 elevado a 1, porque é uma casinha só que a gente tem que colocar. Só que a gente não precisa colocar o expoente 1, vezes 10 elevado a 8, que é esse 10 elevado a 8 aqui. Então, eu peguei o 13,65 e escrevi no formato de uma notação científica. Agora a gente faz uma multiplicação de potências de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Aqui não tem nada, é 1, 1 mais 8, 9. Então, isso daqui também poderia ser a resposta. Nós poderíamos, se a gente quiser deixar em notação científica, né? Então, a gente poderia pegar isso daqui e escrever como 1,365 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Também é uma resposta que a gente pode colocar. Só que como ele pediu aqui qual a distância em quilômetros, eu achei que pudesse ser assim, mas estou mostrando para vocês também como que ficaria no outro formato. Aqui, a mesma coisa, se a gente quisesse mudar esse 27,45 vezes 10 elevado a 8, a gente vai fazer a mesma lógica daqui, vai ficar 2,745 vezes 10 elevado a 9. Por quê? Porque a nossa vírgula vai ter que andar uma casinha para a direita depois para voltar ao normal. A mesma coisa aqui, só que esse daqui na letra C já está na forma de notação científica, né? Note que o número 7,2 já atende
aquela situação que a gente falou no começo, que o nosso número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então essa foi a nossa correção do PET do 9º ano referente à segunda semana. Espero que vocês tenham compreendido. Este último exercício aqui exigia bastante cálculos, né, vamos dizer assim, de vocês para chegar no resultado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever aqui nos comentários. Assim que possível eu vou responder para vocês. Se vocês quiserem também deixar alguma sugestão, é sempre bem-vindo. Tem uma aula no meu canal falando sobre notação científica, vai aparecer o link aqui em cima agora. Basta você clicar, você vai ser direcionado para uma aula somente sobre notação científica. Então, se você tem alguma dúvida disso daqui, acho que vale a pena você conferir, tá certo? Então é isso, obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar o like, isso daí ajuda bastante o nosso canal. E logo, logo a gente se vê de novo, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.